Se você dá fórmula infantil para o seu bebê, pare tudo agora. Um alerta recente envolvendo a Anvisa e fiscalizações internacionais colocou vários tipos de fórmula infantil sob suspeita e, o pior, muitas ainda estão nas prateleiras dos supermercados e farmácias brasileiras. Hoje você vai ver 7 tipos de fórmula infantil que você precisa parar de dar ao seu bebê antes que seja tarde. E um deles envolve diretamente o caso Nestlé, que vem gerando investigações em vários países. São situações que poucos pais conhecem, mas que podem afetar a saúde do seu filho de forma grave. Nos últimos meses, ações de fiscalização e recalls revelaram problemas como contaminação bacteriana, excesso de substâncias não autorizadas e até mesmo falta de nutrientes essenciais em fórmulas infantis de diferentes marcas. Não estamos falando de boatos, são casos oficialmente divulgados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e por agências reguladoras internacionais que acenderam um alerta vermelho para pais e mães em todo o Brasil. O caso mais grave envolve a Nestlé, uma das maiores fabricantes de fórmula infantil do mundo, que está sob investigação por irregularidades que afetam a saúde de bebês em vários países, incluindo o Brasil. E o mais preocupante, muitos desses produtos continuam sendo vendidos normalmente enquanto as investigações acontecem. Não é sobre criar pânico, é sobre você ter informação para proteger o seu filho. Em todos os casos que eu vou mostrar aqui, você vai aprender exatamente o que observar no rótulo, no número de lote e na embalagem para não cair nessa. Vou te ensinar também o que fazer se você já comprou algum desses produtos, como agir em caso de suspeita e onde denunciar irregularidades. Porque quando se trata da saúde do seu bebê, conhecimento é a melhor defesa. O primeiro tipo que levanta alerta são as fórmulas infantis contaminadas por bactérias como Chronobacter sakazaki e Salmonella. E atenção, esses não são nomes inventados, são bactérias reais que já causaram mortes de bebês em diversos países. Essas fórmulas apareceram em recalls da Anvisa e em alertas internacionais porque foram encontrados vestígios dessas bactérias em lotes específicos durante fiscalizações de rotina. O caso mais conhecido envolveu a Abbott, fabricante das marcas Similac e Ensure, que precisou recolher milhões de latas do mercado americano. Mas outros fabricantes também já foram notificados aqui no Brasil, incluindo marcas nacionais. O risco aqui é gravíssimo. Essas bactérias podem causar infecções intestinais severas, sepse, que é quando a infecção se espalha pelo sangue, e até meningite em bebês, especialmente prematuros ou com baixa imunidade. Em casos extremos, pode ser fatal. Estamos falando de situações em que horas fazem diferença. Desconfie se a embalagem estiver amassada, furada ou com sinais de violação no lacre. Sempre confira o número de lote no site da Anvisa antes de usar pela primeira vez. Se o produto foi comprado há muito tempo e está guardado no armário, não arrisque e verifique antes de dar ao bebê. Outro ponto importante: nunca compre fórmula em promoções suspeitas ou em locais sem nota fiscal. A rastreabilidade do produto pode salvar a vida do seu filho. Se você tiver fórmula em casa e não lembra o lote, entre no site da Anvisa e procure por Recalls Fórmula Infantil. Você também pode ligar para o saque da marca e informar o código de barras para eles confirmarem se aquele lote foi afetado. Se houver qualquer dúvida, não use. A saúde do seu bebê vale mais do que o preço da lata. O segundo tipo é o que está no centro do escândalo internacional: fórmulas infantis com excesso de açúcar adicionado. E aqui entra diretamente o caso Nestlé. Uma investigação jornalística internacional revelou que a Nestlé adicionava níveis elevados de açúcar em fórmulas vendidas em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, enquanto as versões para a Europa e Estados Unidos tinham composição completamente diferente e controlada. A empresa foi acusada de criar dependência química no paladar dos bebês e aumentar o risco de obesidade infantil desde os primeiros meses de vida. Em alguns países, a quantidade de açúcar encontrada nas fórmulas chegava a ser equivalente a 2 sachês de açúcar por mamadeira. O risco aqui é de longo prazo, mas extremamente sério. Excesso de açúcar nos primeiros anos de vida está diretamente ligado à obesidade infantil, resistência à insulina, diabetes tipo 2 precoce, problemas dentários graves e até alteração permanente no paladar da criança, que passa a rejeitar alimentos naturais e desenvolve preferência excessiva por doces. Estudos mostram que bebês expostos a alto teor de açúcar nos primeiros 1000 dias de vida têm maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas na vida adulta.
É um problema que começa na infância, mas acompanha a pessoa para sempre. Olhe na tabela nutricional da embalagem. Se houver mais de 5 gramas de carboidratos por 100 ml e o rótulo mencionar ingredientes como xarope de glicose, xarope de milho, maltodextrina ou simplesmente açúcar, desconfie. Compare com outras marcas disponíveis na prateleira, a diferença pode ser enorme. A Organização Mundial da Saúde recomenda que bebês não consumam açúcar adicionado nos primeiros 2 anos de vida. Então, qualquer fórmula que liste açúcar como ingrediente já merece atenção redobrada. Se você usa a fórmula Nestlé, especialmente as linhas Ninho, Nestogeno ou NAN, confira o rótulo agora. Tire uma foto da tabela nutricional e leve na próxima consulta com o pediatra. Considere trocar por marcas com composição mais controlada ou converse com o médico sobre alternativas mais seguras. E lembre-se, preço alto não significa qualidade garantida. Às vezes você está pagando pela marca, não pela composição adequada. O terceiro tipo que acende o alerta vermelho são as fórmulas falsificadas que circulam no mercado paralelo. E isso é mais comum do que você imagina. A Polícia Federal e a Anvisa já apreenderam centenas de latas de fórmula infantil falsificadas em operações recentes, especialmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Esses produtos usam embalagens idênticas às originais com logotipos perfeitos, códigos de barras falsos e até hologramas de segurança copiados. Mas o conteúdo é completamente diferente. Muitas vezes apenas leite em pó comum, misturado com substâncias baratas como amido de milho, farinha de arroz ou até gesso industrial para dar volume. Não tem vitamina, não tem mineral, não tem nada do que a bebê precisa. O risco aqui é desnutrição severa e rápida, porque o bebê não recebe os nutrientes essenciais para o desenvolvimento cerebral, ósseo e imunológico. Pode causar anemia profunda, deficiências vitamínicas graves, atraso no crescimento, desenvolvimento motor comprometido e até sequelas permanentes. Tem casos documentados de bebês que foram internados com quadros de desnutrição aguda, mesmo sendo alimentados regularmente, e só depois descobriu-se que a fórmula era falsa. Desconfie de preços muito abaixo do mercado. Se uma lata que normalmente custa R$ 80 está sendo vendida por 40, tem algo errado. Evite vendas em grupos de redes sociais sem nota fiscal ou produtos importados sem registro da Anvisa e sem importador oficial identificado na embalagem. Sempre compre em farmácias e supermercados de grande porte e confiança. Exija a nota fiscal. E desconfie de vendedores que oferecem kits promocionais ou lotes fechados com desconto muito grande. Se você comprou fórmula por um preço bom demais ou de fonte duvidosa, não use sob hipótese alguma. Faça uma denúncia imediata à Anvisa pelo portal gov.br, informe o local da compra à vigilância sanitária da sua cidade e procure orientação médica urgente para verificar a saúde e o desenvolvimento do seu bebê. Pode ser necessário fazer exames de sangue para checar deficiências nutricionais. O quarto tipo de alerta envolve fórmulas que estão dentro da validade no rótulo, mas foram armazenadas de forma completamente inadequada. E isso acontece mais do que você imagina. Fiscalizações da vigilância sanitária encontraram estoques de fórmulas infantis armazenados em locais com calor excessivo, alta umidade, exposição direta ao sol ou até mesmo em depósitos sem controle de temperatura. Isso degrada rapidamente os nutrientes, especialmente vitaminas sensíveis ao calor como a vitamina C e algumas do complexo B. Além disso, cria ambiente perfeito para a proliferação de micro-organismos. O pó da fórmula pode parecer normal, mas por dentro já está comprometido. O risco aqui é duplo. Primeiro, a perda de valor nutricional, o que significa que seu bebê não está recebendo o que realmente precisa para crescer de forma saudável. Segundo, possível contaminação por fungos ou bactérias que se desenvolvem em condições inadequadas de umidade e temperatura. Pode causar desde diarreias até intoxicações mais graves. Ao comprar, observe se a embalagem está quente ao toque, úmida, com manchas ou empoeirada demais, sinal de que ficou muito tempo parada em condições ruins. Se a loja armazena fórmulas perto de janelas com sol direto, em prateleiras externas expostas ao calor ou em locais sem climatização adequada, evite comprar ali. Prefira sempre farmácias climatizadas e supermercados de grande porte que têm controle de estoque mais rigoroso. Se você tem fórmula em casa há mais de 3 meses sem uso, mesmo estando dentro da validade impressa, observe com atenção a cor, a textura e o cheiro ao abrir.
Se estiver diferente do normal, mais escura, com grumos, cheiro estranho ou azedo, descarte imediatamente. Não vale a pena arriscar. E uma dica importante: depois de aberta, a lata deve ser consumida em até 30 dias, mesmo que a validade original seja maior. Anote a data de abertura na própria lata com caneta permanente. O quinto tipo que você deve evitar a todo custo são fórmulas importadas sem registro oficial no Brasil. E esse é um erro muito comum entre pais de primeira viagem. Muitos pais compram fórmulas importadas diretamente de sites internacionais, grupos de importação, ou até trazem de viagens ao exterior achando que é melhor, mais pura ou mais completa do que as versões nacionais. O problema é que essas fórmulas não passaram pela aprovação e fiscalização da Anvisa e podem ter composição inadequada para o clima tropical brasileiro, para a água que usamos no preparo e para as necessidades específicas do bebê brasileiro. A composição de minerais, por exemplo, é ajustada de acordo com a qualidade da água de cada país. Uma fórmula europeia pode ter menos cálcio porque a água de lá já é naturalmente mais rica nesse mineral. Aqui no Brasil, isso pode causar deficiência. O risco aqui é consumir um produto que não foi testado nem adaptado para o público brasileiro, que pode ter dosagem inadequada de vitaminas, excesso de determinados minerais que sobrecarregam os rins do bebê ou falta de nutrientes essenciais para o nosso clima e nossa realidade. Além disso, em caso de problema, recall ou contaminação, você não tem como acionar a fiscalização brasileira, não tem saque para contato e não tem garantia nenhuma de suporte. Você está completamente desprotegido. Procure sempre na embalagem o número de registro da Anvisa. Geralmente é um código que começa com números seguidos de letras. Se não tiver esse registro brasileiro, ou se o produto veio de fora sem importador oficial claramente identificado na embalagem em português, não é regularizado para venda no Brasil. Desconfie também de embalagens totalmente em outro idioma, sem nenhuma informação em português. Isso é ilegal e proibido pela legislação brasileira. Se você comprou fórmula importada sem registro, não use. Guarde a embalagem e procure o pediatra imediatamente para indicar uma alternativa nacional ou devidamente regularizada. O barato pode sair muito, muito caro quando falamos de saúde infantil. O sexto tipo envolve fórmulas que prometem benefícios mirabolantes que simplesmente não entregam. Propaganda enganosa pura. A Anvisa já notificou e multou várias marcas por propaganda enganosa, prometendo coisas como aumenta a imunidade em 7 dias, previne alergias respiratórias, deixa o bebê mais inteligente, turbina o crescimento ou reduz cólicas em 100% dos casos, tudo sem qualquer comprovação científica sólida. Muitas dessas alegações induzem os pais ao erro, fazendo com que escolham uma fórmula inadequada para a real necessidade do bebê, enquanto ignoram opções melhores e mais apropriadas. O risco aqui não é só financeiro você pagar mais caro em um produto que não oferece nada além do básico obrigatório. O risco maior é estar escolhendo errado. Por exemplo, um bebê com refluxo precisa de fórmula anti-regurgitação, não de fórmula que aumenta a imunidade. Um bebê com alergia à proteína do leite precisa de fórmula específica, não de fórmula premium com ômega 3 extras. Escolher pela propaganda em vez de pela orientação médica pode atrasar o diagnóstico correto e agravar problemas de saúde do bebê. Desconfie de embalagens com promessas milagrosas, linguagem de marketing muito apelativa, selos inventados tipo número 1 em pediatria, sem fonte comprovada ou comparações com leite materno. Isso inclusive é proibido por lei. A fórmula ideal é sempre indicada pelo pediatra com base na necessidade específica da criança, histórico familiar, possíveis alergias e desenvolvimento individual. Não é a propaganda que deve decidir. Se você escolheu a fórmula sozinho, apenas por causa de uma promessa bonita da embalagem, converse com o pediatra antes de continuar usando. Leve a embalagem na consulta e pergunte se aquela é realmente a melhor opção para o seu filho. Nem sempre o produto mais caro é o mais adequado. Às vezes você está pagando pelo marketing, não pela qualidade nutricional. O sétimo e último tipo de alerta envolve as fórmulas de segmento, aquelas indicadas para bebês acima de 6 meses, sendo usadas antes da hora certa. E esse erro é extremamente comum. Muitos pais começam a dar fórmula de segmento antes dos 6 meses de idade, achando que é mais forte, mais completa ou melhor para o crescimento do bebê. Afinal, se é para bebês maiores, deve ser melhor, certo? Errado. O problema é que essas fórmulas têm composição nutricional completamente diferente da fórmula de partida.
justamente porque são feitas para bebês que já começaram a introdução alimentar e têm necessidades diferentes. Elas têm mais proteínas, mais minerais como ferro e cálcio e menos de outros nutrientes que são essenciais nos primeiros meses. Não é uma evolução natural, é uma fórmula para outra fase da vida. O risco aqui é sobrecarga renal grave, porque o rim do bebê pequeno, especialmente antes dos 6 meses, ainda não está maduro o suficiente para processar a quantidade elevada de proteínas e minerais dessas fórmulas de segmento. Isso pode causar problemas sérios de saúde, incluindo desidratação, dificuldade de ganho de peso, sobrecarga metabólica e até lesões renais que só vão aparecer mais tarde na vida. Além disso, o bebê pode não estar recebendo alguns nutrientes críticos para o desenvolvimento cerebral que estão em maior quantidade apenas nas fórmulas de partida. Leia com muita atenção o rótulo antes de comprar. Se estiver escrito fórmula de segmento, segunda fase, a partir de 6 meses ou acima de 6 meses, ela não deve ser dada antes dessa idade de forma alguma. Cada fase tem sua fórmula específica por motivos médicos importantes. O mesmo vale para as fórmulas de terceira fase, indicadas para crianças acima de 1 ano. Elas não substituem as anteriores precocemente. Se você deu fórmula de segmento para um bebê menor de 6 meses, suspenda imediatamente e procure o pediatra com urgência. Leve a lata do produto para ele ver exatamente o que foi consumido. O médico vai orientar sobre a transição segura, pode pedir exames de função renal e vai acompanhar o desenvolvimento do bebê de perto nos próximos meses. Não tenha vergonha de falar com o pediatra sobre esse erro, o importante é corrigir rápido. O ponto comum entre todos esses 7 casos é um só. Ninguém imagina que o problema esteja ali. A embalagem é bonita, colorida, cheia de informações que parecem técnicas. A marca é conhecida, às vezes mundialmente famosa. O preço parece razoável ou até promocional. A propaganda promete o melhor para o seu filho. Mas quando se trata da saúde do seu bebê, informação correta faz toda a diferença entre um desenvolvimento saudável e problemas que podem durar a vida inteira. Esses alertas não são para assustar você ou criar paranoia. São para proteger, são para te dar o poder de escolha consciente, de saber o que você está dando para o seu filho e de identificar riscos antes que eles se tornem problemas reais. Lembre-se, a Anvisa tem um portal público onde você pode consultar recalls, alertas sanitários e denunciar produtos suspeitos. Use essa ferramenta. Ela existe para proteger você e seu bebê. E sempre, sempre consulte o pediatra antes de trocar de fórmula, antes de importar produtos ou se tiver qualquer dúvida sobre o que está usando. A saúde do seu filho merece esse cuidado. Se esse vídeo te ajudou a proteger o seu bebê, deixe um like para que mais pais e mães vejam esse alerta urgente. Compartilhe com outros pais que você conhece, essa informação pode literalmente salvar vidas. E se inscreva aqui no canal Consumo em Risco, porque todo dia surgem novos produtos sob risco, novos recalls e novos alertas que você precisa saber para proteger sua família. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum aviso importante. Porque quando se trata de saúde, especialmente de bebês, informação não é luxo, é necessidade. Aqui no Consumo em Risco, a regra é simples. Antes de consumir, é preciso saber. E quando se trata de bebês, não dá para arriscar. Não dá para confiar cegamente. Não dá para achar que está tudo bem só porque está na prateleira. Um abraço, fique atento e até o próximo alerta.